Bom, gente, como eu falei para vocês, né? Então, dando sequência à nossa programação, né? A gente fala agora, né, sobre a importância da gente entender o que é que está acontecendo nesse momento na oncologia. A gente vem acompanhando nos últimos anos muitas novidades chegando, né? Muitos avanços. E aí está na hora da gente conhecer, então, esses avanços que hoje nos permitem falar em câncer igual a cura, em câncer igual a viver com uma doença controlada, em câncer igual a viver com qualidade de vida. Eu estava aqui conversando com a Cláudia, né, Cláudia? A Cláudia é uma voluntária nossa que veio de Porto Alegre, que vive com diagnóstico de câncer de mama metastático, né? Com a doença controlada, ela estava me dando detalhes aqui sobre controle, e sim, ela tem acesso a uma tecnologia que a gente está esperando ansiosamente para ela passar a fazer parte para as mulheres do SUS. Vai acontecer, Cláudia, vai acontecer. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Marina Saad. A doutora Marina é a nossa diretora científica do Comitê Científico do Oncoguia. A Mar não conseguiu estar aqui presente, mas ela está online, para ela trazer, então, para vocês essa aula que a gente fala tanto, né, sobre a importância da gente olhar para o câncer, o que é o câncer hoje e o que é esse câncer, muito provavelmente, do amanhã, né, olhando um pouco para passado, presente e futuro. Márcia está aí? Ai, meu Deus, as bichinhas estão aí. Sim, só não apareceu na tela ainda, espera aí. Pronto, agora você está na tela. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, oi pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Ó, eu estou aqui, qualquer coisa eu falo com você, tá? Agora pode seguir. Obrigada, Lu, obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Me entusiasmo muito pela online, porque muito aí, até que está falando, eu não vejo a carinha de vocês, não sei se estou dando igual ou não, se estão me entendendo ou não. Por favor, se vocês tiverem dúvida, sinalizem para mim, e acho que a ideia é levantar um bate-papo. Eu sou muito fã dos fóruns, acho que é uma ideia genial, uma oportunidade muito rica, é uma junção de forças, de potências. A gente
muito grande, né? Então a gente tem aqui uma heterogeneidade que faz com que isso seja muito mais difícil, né? E aí quando a gente pensa no mundo, né, a gente tem uma prevalência maior de câncer de pulmão, né, mama, como a gente junta aqui homem e mulher, e aí a gente tem 20 milhões de novos casos, né, com uma prevalência em 5 anos de 53 milhões de pessoas com câncer, então não tem como isso ser um tabu, não tem como uma pessoa falar numa roda que está com câncer e todo mundo, olha como isso é comum, né? É uma doença muito comum. Não tem como isso ser maltratado da forma como é na sociedade, né? Essa informação. Se você fala que você tem pressão alta, ou se você tem diabetes, ninguém se choca. Diabetes é uma doença gravíssima, que não vai para trabalho. A pessoa pode ter uma série de complicações graves, né? E aí a gente coloca a projeção para 2040, a gente tem 28 milhões de novos casos por ano, para 2050, 35 milhões de novos casos. Então, são incidências muito crescentes. E aí, quando a gente olha a mortalidade, né, a gente tem câncer de mama, próstata, também, rapidamente. Pode seguir, Má, tá tudo bem. Me ouviu? Tô aqui. Deu para me ouvir? Pode seguir, pode seguir. Qualquer coisa, alguém faz um sinal de fumaça. Quando a gente olha a mortalidade, por exemplo, só por câncer de mama, né, a gente vê como isso veio mais ou menos estável e de repente começou a despencar à medida que os tratamentos foram melhorando, que a gente conseguiu garantir o acesso a esses tratamentos, né? E aqui a gente tem a mortalidade no mundo, né? Então, câncer de pulmão é a doença de pior mortalidade, embora não seja necessariamente de maior incidência. E aqui é interessante porque você vê que mama e próstata, que estava lá na frente, despenca. Quando a gente olha, é totalmente diferente de incidência. Então, as doenças mais prevalentes não são aquelas que são as mais letais, né? Então, a gente tem uma estimativa no mundo para 2022 de 99,7 milhões de mortes no mundo. E aqui a gente tem os determinantes socioeconômicos como um fator muito importante. Então, países com menor IDH vão ter uma maior taxa de mortalidade. E os fatores de risco modificáveis, né, são fundamentais aqui. Então, 44% das mortes atribuídas a tabagismo, álcool e obesidade. Então, os fatores de risco, né, os fatores socioambientais, eles não mudam tanto a incidência, mas eles mudam muito a mortalidade. Isso daqui é muito importante. Você pega uma pessoa com câncer e ela é obesa, ela é sedentária, ela fuma, ela bebe, o prognóstico dela é pior. A chance dela morrer é maior, o tratamento vai funcionar menos por causa dos fatores modificáveis. Então, isso daqui é muito importante, eu vou falar mais pra frente de novo. E aqui, esse gráfico é muito lindo, porque a gente vê como a gente está melhorando muito, né? Então, de um lado a gente tem incidência, do outro a gente tem mortalidade. A incidência está oscilando, mas a mortalidade está despencando. Então, a gente consegue controlar muito melhor, né, as doenças à medida que os nossos tratamentos foram avançando, e a gente avançou muito, né? Acho que, se a gente pegar os últimos 20 anos da oncologia, é basicamente uma reinvenção de tudo que a gente fazia, tudo muito diferente. Então, vamos começar do começo, né? O que a gente tem de novo de rastreamento e de diagnóstico. Então, acho que todo mundo sabe que precisa fazer colonoscopia acima dos 50 anos, que precisa fazer mamografia acima dos 40, que precisa fazer Papa Nicolau, que precisa rastrear o HPV. Acho que essa parte toda é o básico, né? Então, vamos para a parte mais sofisticada. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. A gente tem muita coisa nova chegando, tem muita coisa já no Brasil, aplicada à mamografia, à tomografia de tórax, à ressonância multiparamétrica de próstata. E esses métodos auxiliam a detecção precoce e a classificação das lesões, porque a gente tem muita dificuldade no Brasil com a heterogeneidade dos serviços, né? Então, uma mamografia que aqui é rodada com o BREDS 4 e lá é rodada com o BREDS 3, e aí você submete isso a um algoritmo e isso te ajuda a filtrar e a comparar, né? Você consegue fazer uma teleconsulta com aquela imagem no outro serviço, você consegue cruzar as informações e com isso você reduz falso positivo e falso negativo. Falso positivo
um pouquinho mais para frente, a gente consegue detectar DNA tumoral circulante, né, por um exame de sangue, a gente consegue ver RNA, a gente consegue ver exossoma, e a ideia da biópsia líquida é que ela consiga servir tanto para a detecção precoce, né, então a ideia é que seja um exame de sangue que a gente consiga ver, por exemplo, junto, né, em paralelo, talvez até como um substituto à mamografia, uma tumores, tem uma célula tumoral circulante e rastrear muito antes de acontecer alguma coisa. Para a detecção, ele ainda não é aplicável, ele não é provado, não é uma coisa experimental, mas para monitorar a resposta ao tratamento, ele já é disponível e já é documentado, que é isso que eu vou mostrar mais para frente. Então, a ideia é que, em vez de você ficar fazendo PET, ressonância, marcador tumoral, milhões de exames não invasivos para saber se o seu tratamento está dando certo ou não, você faz um exame de sangue e vê o quanto de célula tumoral circulante tem ali. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa incrível. E aí você consegue começar a ver se ele vai ficar resistente ao tratamento, talvez antes dele ficar. Porque hoje, como funciona uma paciente metastática, começa um tratamento, tem ali um PET com um tanto de doença, aí você vai fazendo o tratamento e só dali a 3 meses você vai repetir o exame e vai ver o que aconteceu. Se melhorou, se piorou, se ficou igual. Então, talvez você possa ir fazendo um exame de sangue todo mês e consiga ver, falou, opa, essa daqui o tratamento não vai dar certo, já troca antes da hora. Isso é fenomenal. A gente ainda não tem isso tão disponível, né? A gente faz no Brasil também. E a vantagem é que isso é menos invasivo, permite o acompanhamento em tempo real e você vai capturando o tanto de heterogeneidade tumoral de cada doença. Então, para o câncer de mama, por exemplo, que é a área que eu mais trato, então eu uso muito como exemplo, você tem um câncer de mama que é hormônio positivo, HER2 positivo, numa mesma paciente, mas ao longo do tempo ele pode mudar. Então, ela começa um tratamento de uma doença metastática com esse perfil, que a gente chama de triplo positivo, e ao longo do tempo ela pode perder a expressão do receptor hormonal, ela pode perder essa expressão do HER2, ela pode virar um tumor luminal, e com o tempo ela pode virar um tumor triplo negativo. Então, são tumores diferentes na mesma pessoa, e a biópsia líquida consegue ir monitorando isso. Então, à medida que a doença vai ficando refratária, às vezes eu faço uma biópsia daquela lesão e eu vejo que mudou, eu consigo adaptar o tratamento. Ao passo que antigamente eu ia tratando de uma forma igual todo mundo, né? E isso fazia com que eu tratasse desnecessariamente uma grande parcela das pacientes, né? E nessa linha existe o painel NGS, o diagnóstico molecular, que é justamente você fazer isso que eu estou explicando, mas com o tumor. Em vez de fazer um exame de sangue, você faz uma biópsia do tumor e é como um antibiograma de um exame de urina, por exemplo, para saber qual é o melhor antibiótico para aquela bactéria. É exatamente isso. Então você vai pegar um pedacinho do tumor, vai ver todas as mutações que o tumor tem, e aqui as pessoas confundem muito com mutações hereditárias, né? BRCA, P53, isso é uma coisa que você nasceu com isso, que é hereditário, que é familiar. Aqui eu tô falando de mutações do tumor. Então, um tumor pode ter, por exemplo, uma mutação de BRCA numa paciente que não seja BRCA mutada, mas aí ela vai ter direito a tomar o remédio específico contra a BRCA, mesmo não sendo portadora da mutação. Isso daqui é muito bárbaro. Então, eu pego, por exemplo, um câncer de pulmão que eu posso tratar com uma droga de câncer de mama, um melanoma que eu vou tratar com uma droga de câncer de cólon, e eu começo a cruzar os tratamentos com base nesse perfil molecular. E isso é uma coisa que vai mudando ao longo da história do paciente. Então, eu posso ter um painel NGS no começo do tratamento com um número de mutações e ao longo do tempo essas mutações mudam. E isso vai classificando o tumor de uma forma diferente, permitindo, né? Antes a gente falava para as pacientes que elas precisam aprender o nome e o sobrenome da doença, e agora elas precisam aprender o nome, o CPF, o RG, né? O nome da mãe e do pai. A gente consegue ir afunilando cada vez mais de uma forma que o tratamento vai ficar absolutamente personalizado, né? E existem também aqueles testes que são feitos para decidir a terapêutica na doença preventivamente, né? Na doença no momento adjuvante, aquela doença curável, porque isso tudo que eu tô falando de NGS, de biópsia líquida, é para o cenário metastático. Na doença inicial, a gente tem, por exemplo, Oncotype, MamaPrint, que são testes que a gente vai fazer também no tumor para predizer se precisa ou não de quimioterapia. Então, antes a gente fazia quimioterapia para todo mundo, com o advento desses testes, 70% das pacientes que faziam quimio deixam de fazer. Minha mãe, por exemplo, 30 anos atrás fez quimio e eu tenho certeza que se ela tivesse tido acesso a um exame desse, ela não teria feito. Era um tumor super de baixo risco e ela fez porque ela era jovem, né? E eu viver para ver isso na minha gestão, na minha vida, é incrível, porque mostra como em uma única sequência aí de 20 anos as coisas mudam totalmente de lugar, né?
A patologia também avança muito, então a gente tem patologia digital, a gente tem inteligência artificial em anatomia patológica, né? A gente tem digitalização das lâminas, a gente consegue fazer opiniões à distância, isso aumenta muito a precisão diagnóstica, né? Porque a gente tem que pensar do desafio que é a patologia no Brasil, porque não só você precisa de todos os reagentes, né? De kits e de coisas que vencem, né? E que têm um prazo, que se não são usados vão dificultando, né? A gente tem uma quantidade gigantesca de material de patologia que demora muito para ser analisado, e eu preciso de patologista com a expertise específica naquela doença. Isso é muito difícil de você ter um patologista que tenha o luxo de se dedicar só a câncer de mama, só melanoma, né? E não deixa de ser uma coisa que é uma opinião pessoal, ele está ali contando, olhando, né? Então, no momento que ele tem uma ferramenta de inteligência artificial e que ele passa aquilo e aquilo ajuda ele a contar qual que é o Ki-67, o quanto que é a velocidade de proliferação daquele tumor de uma forma digital, por mais que ele vá conferir isso, né? Mas isso agiliza demais o tratamento e isso permite discussões remotas com outros serviços. Então, a gente tem aqui no Sírio um serviço muito grande disso, que a gente consegue tanto mandar os nossos pacientes para opinião externa, como a gente consegue ajudar serviços menores em lugares ribeirinhos a fazer diagnóstico de doença complexa, porque a gente consegue fazer tudo isso de forma digital, isso é incrível, né? E aí a gente consegue, na imunohistoquímica, avançar muito também com esses biomarcadores. Então, a gente tem PDL1, estabilidade microsatélite, tumor burden, e aí a gente consegue dizer quem vai usar cada tratamento com base numa imunohistoquímica. Então, aqui eu não preciso nem de coisas moleculares, de pegar outro pedaço do tumor, fazer biópsia líquida. Com imunohistoquímica, eu já consigo separando e montando algoritmos de tratamento personalizados, e isso cada vez mais já vem integrado na biópsia. Então, o patologista recebe, isso daqui é uma suspeita de melanoma, ele já me dá um checklist de coisas que eu não preciso nem pedir, ele já sabe que aquilo é importante. E por isso que essa troca é fundamental. Se eu mando um pedido de biópsia para o patologista, ele não joga búzios, ele não vai saber o que que é. Se eu não falo o que que era, qual é a suspeita, qual é o tratamento que eu quero fazer, e ele vai ficar ali batendo cabeça e gastando dinheiro e queimando ali reagentes até ele saber o que está acontecendo. E nem todo mundo tem o celular do seu patologista e vai poder discutir o caso, né? Então, essa troca entre as especialidades faz muita diferença, economiza tempo, economiza dinheiro, né? Porque tudo isso, se eu consigo focar e já dá para o patologista, eu preciso disso, 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 e ele me solta isso em uma semana, eu começo o tratamento em duas, isso é fenomenal. Ao passo que se ele demora um mês para voltar no oncologista, para daí o oncologista pedir a imunohistoquímica, que vai demorar mais um mês, para daí dar entrada no pedido da químio, eu ganhei aí 3 meses que talvez essa paciente tenha ficado metastática, né? Então, só para vocês entenderem o tanto de barreiras aí que a gente tem para o tratamento. E aí, o que mudou de tratamento? Tudo, né? Muito. Muitas doenças não fazem mais quimioterapia, por exemplo. Então, a gente tem terapia-alvo, a gente tem imunoterapia, e aqui são mudanças de paradigma muito importantes. Então, a imunoterapia vai basicamente, de uma forma grosseira, mas basicamente fazer o seu sistema imune lutar contra a doença, né, de uma forma diferente, e a terapia-alvo vai ser uma coisa muito mais focada com efeitos colaterais diferentes. Então, se eu vou direto no alvo do tumor, não vai cair o cabelo, ela não vai vomitar, ela não vai ter diarreia, ela não vai ter aqueles sintomas de antigamente, né? E por isso que a gente se irrita tanto quando a mídia ainda mostra aquela paciente com câncer vomitando com o balde, porque isso não acontece mais. Ninguém vomita, a não ser que tenha uma infecção gastrointestinal e pegou uma bactéria do filho, mas tirando isso, a maioria dos nossos tratamentos dão sintomas diferentes, dão fadiga, pode bagunçar o intestino, dá um gosto ruim na boca, mas a pessoa vomitar, que nem no filme, aquela coisa toda, isso não acontece com frequência. Então é importante entender o quanto os tratamentos mudaram e evoluíram até para deixar a vida do paciente mais leve e tirar ele desse estigma, né? Porque são coisas revolucionárias. Então, só para fazer um parênteses de como a imunoterapia surgiu, porque acho que essa história é muito incrível, esse médico que chamava William Coley começou a perceber, ele tratava sarcoma, e ele começou a perceber que aqueles pacientes com sarcoma e que tinham infecção associada evoluíam melhor do que aqueles sem infecção. Então, olha a loucura da pessoa, né? Você imagina o comitê de ética do hospital dele, ele injetava a bactéria em cima do tumor, para ver se o tumor respondia mais, e respondia, né? Então, ele é o bisavô aí da imunoterapia, porque ele começou a ver que se tinha uma resposta imune local no tumor, o comportamento era diferente, os tratamentos eram diferentes, né? E aí a gente consegue
tirar o freio do sistema imune, né? É como se o tumor tivesse camuflado. E aí a gente tira essa camuflagem, né? E consegue fazer o sistema imune enxergar o tumor, né? Porque normalmente o sistema imune está ali tentando, brigando, trabalhando, e muitas vezes o tumor passa disfarçado, e aí a ideia da imunoterapia, e por isso tem a questão do PD-1, do PDL1, que é uma coisa aí meio chave de fechadura, é você tirar essa capa e enxergar para o sistema imune poder ajudar nesse combate, digamos assim. E aí a gente pode fazer as coisas antes ou depois da cirurgia, né? E isso muda muito para cada doença. Acho que a imunoterapia hoje entra em todos os tipos de câncer. Acho que é muito raro um câncer para o qual a imunoterapia não seja estudada e não tenha algum papel em algum momento, né? Claro que os tumores mais imunogênicos, que é melanoma, pulmão, rim, esses têm um papel fundamental para imuno, mas todos os outros acabam tendo de alguma forma, né? E aí você pode fazer isso preventivamente, depois de uma cirurgia, ou você pode fazer isso antes, e você muda, o legal de você fazer a imunoterapia, por exemplo, antes, é que você muda o microambiente tumoral, né? E quando vai para a cirurgia, você enxerga a resposta que aconteceu e você consegue adaptar o que vem depois. Então, para melanoma, por exemplo, antes a gente operava e fazia 1 ano de tratamento. Agora a gente pode fazer 2 únicos ciclos de imunoterapia, operar e não fazer mais nada. Então, pensa o peso que isso tem para um serviço, né? 1 ano versus 2 ciclos. Isso é fenomenal, isso é incrível, né? Já é uma realidade que a gente usa. Então, quando a gente pensa que faz 5 anos que a gente tem imunoterapia no SUS e ainda não é disponível, se a gente puder baixar isso para 2 ciclos, talvez ele possa ficar disponível, porque a gente consegue dar muito menos, né? A gente tem, por exemplo, uma questão com imunoterapia, que a dose é fixa. Se a gente usar a dose por peso, a dose fica menor e funciona igual. Então, talvez eu não precise usar a dose fixa, eu posso usar a dose por peso e vai ficar 1/3 do preço. Então, tem uma série de questões aqui que podem ajudar no acesso e que são fundamentais para a gente discutir. E aqui, terapia-alvo, isso daqui são exemplos, por exemplo, de melanoma. Então, esse PET que parece um dálmata todo pintadinho, né? E ali em 15 dias a doença some, né? Então isso é muito real com terapia-alvo. Mas quando a gente começou com as terapias-alvo, elas funcionavam muito, muito rápido, mas elas duravam muito pouco. E hoje a gente foi criando mecanismos para fazer a duração de resposta aumentar muito, né? Então tô com uma paciente agora internada, por exemplo, com melanoma que tinha metástase cerebral, como é esse exemplo aqui de baixo. Ela estava em coma. Ela não acordava, ela começou a terapia-alvo e ela está acordada no quarto normal em 20 dias, né? Então, isso é muito real, isso é muito disponível, né? E é uma coisa que a gente não pensava há basicamente 5 anos atrás. Recording stopped. Tudo bem? Posso seguir? E aqui mostrando um pouco, por exemplo, para melanoma, o quanto que a gente melhorou com essas drogas novas. Então, a gente tem o ganho, por exemplo, de sobrevida com da carbazina e com as imunoterapias novas, né? E, infelizmente, a gente sabe que... Recording in progress. A gente sabe que o SUS está aqui, nessa ponta de baixo, né? Então, o que a gente tem disponível para melanoma no SUS é da carbazina, que é esse 12% aqui, e o que a gente deveria ter é aquele 60% ali. Então, isso daqui para mim é uma coisa muito trágica e pessoalmente, o motivo pelo qual eu parei de atender no SUS, porque eu não dava conta disso daqui à noite, né? É muito desesperador você saber que você tem um tratamento muito mais eficaz. A da carbazina não é mais usada nem como braço controle nos estudos, porque ela não é eficaz, ela não tem ganho de sobrevida, então você não usa mais nem como comparação, né? Ela é pior do que o placebo e é o que a gente tem. Então isso daqui é muito grave, né? A meu ver, a Lu sabe que eu sou muito passional aí com esse assunto, mas eu preciso falar disso sempre. E aí, continuando, senão eu vou estourar o meu tempo, a gente tem outro ponto possível de comprar ações aqui, que são os anticorpos conjugados à droga, também é outro hit do momento, é um cavalo de Troia, basicamente, é uma forma de você colocar a terapia-alvo junto com quimioterapia, mas isso só vai ser liberado dentro da célula, então dá muito menos efeito colateral, é muito mais eficaz, a duração é diferente, a gente tem aí um monte de ADCs aprovados e mais um monte em investigação para várias doenças, né? Mama foi uma das primeiras, mas a gente tem coisas incríveis aqui acontecendo, e aí entra o HER2-low, entra toda a expressão aí de HER2 e de uma série de outros biomarcadores nesses ADCs, que é uma coisa incrível. E aqui
outro lugar de ações. Cartier, também acho que todo mundo sabe o quanto o Cartier é revolucionário, né? Por enquanto é usado para doenças hematológicas, então leucemia, linfoma e mieloma múltiplo, mas muita coisa para tumor sólido também em andamento. A gente também já faz no Brasil. O custo ainda é uma barreira gigantesca, mas a gente tem aí coisas incríveis de resposta, né? Então, para a leucemia linfoblástica aguda de células B, refratária, por exemplo, 90% de resposta, 60% de cura para uma doença que era gravíssima, né? Então, acho que o CAR-T aí é realmente uma coisa que veio para ficar, que é revolucionária, tem uma curva de aprendizado do serviço, né? Não é uma coisa fácil, mas é extremamente factível e com respostas aí incríveis que a gente espera que sejam traduzidas para os tumores sólidos também em pouco tempo, né? É, e aí, falando um pouquinho sobre prevenção, que eu acho que no fim é a parte mais importante, álcool. Vamos lá, pessoal, presta atenção aí, quem tá dormindo acorda nessa hora, porque essa parte aqui é muito importante. O álcool faz muito mal, mesmo, né? Esse estudo é um estudo enorme. Aqui são os tumores principais para o qual o câncer faz mal, né? Então, tumor de cavidade oral, de esôfago, de mama, presta atenção, mulherada, de fígado, de garganta, de laringe e de cólon e reto. E aí é muito claro o mecanismo, né, pelo qual isso faz mal, mas o que é mais assustador desse estudo não é o fato de fazer mal, porque isso a gente já sabia, mas é a quantidade. Né? Então, aqui a gente vê o quanto o consumo de álcool aumenta o risco de câncer e o quanto não tem uma dose segura. Aquele papinho de assim, mas é um vinhozinho de fim de semana, é uma cervejinha de vez em quando você pega um drink, menos de um drink por semana, né? Então, vamos pensar uma pessoa que bebe uma vez a cada 2 semanas e uma pessoa que bebe 2 drinks por dia, é muito igual. Né? Você vê que a curva aqui, a barra é muito parecida. Então, não existe quantidade segura. Não dá para dizer que isso é seguro e é muito difícil de fazer as pessoas engolirem isso. Todo mundo quer, vamos cortar o açúcar, vamos cortar o glúten, o leite e a inflamação do organismo e papapá e todo esse papo. E o álcool ninguém corta. E tá aqui, esse dado é muito objetivo, esse dado é muito real, né? E realmente faz mal. Então, não dá para um familiar, por exemplo, de um paciente oncológico beber, porque ele tem história familiar, ele tem um risco aumentado, né? Então, isso daqui é uma coisa importante. Eu, como mãe de adolescentes, estou extremamente preocupada com isso, porque todo mundo, mas essa geração é mais saudável. Não, não é, né? Eles bebem bastante, isso é muito preocupante. Então, acho que esse é um dado que a gente tem que martelar bastante, porque é um problema gravíssimo de saúde pública, né? A gente tem o número de casos atribuíveis a álcool é muito grande, né? E ninguém sabe disso, né? Então, isso daqui é importante, assim, o quanto que a população americana entende os fatores de risco, né? Então, você pega radiação, cigarro, asbesto, obesidade, e o álcool tá lá embaixo. Ninguém enxerga o álcool como um fator de risco grave e nem a obesidade, que também é um fator de risco, eu vou falar, mas é muito importante que isso seja reforçado, porque não tem quantidade segura, qualquer quantidade já começa a aumentar o risco, né? Isso daqui é outro ponto fundamental. Todo mundo queria a cura do câncer e a gente tem a cura do câncer, ela é disponível no SUS e ela não chega onde deve chegar. Então, isso daqui é muito importante. Se a gente conseguir vacinar toda essa geração de jovens, a gente vai erradicar o câncer de colo de útero. Isso daqui, assim, acho que se de tudo que eu falar, uma coisa servir, assim, essa é a tela que vale o print, isso daqui é fundamental, né? Então, não só para criança, né? Lembrando que a vacina do HPV, ela é disponível também para paciente oncológico até 45 anos, né? Então, isso daqui é muito importante porque a gente consegue uma redução absurda dos números de câncer HPV relacionado e a adesão ainda é ruim. Então, acho que isso daqui é outro ponto muito importante aí de ser bastante incentivado aí por onde vocês circularem. E esse daqui é outro, né? É obesidade. Acho que a obesidade é muito clara. A gente está entrando aqui no Outubro Rosa, então vocês vão ouvir bastante a gente falar sobre isso. O número de tumores relacionados à obesidade é muito grande, né? Então a gente tem não só mama, mas a gente tem fígado, tireoide, estômago, pâncreas, ovário, endométrio, mieloma. Todos esses tumores têm uma relação com obesidade.
E aqui é importante também reforçar que assim, tudo que os nossos pacientes não precisam é de culpa, né? Ninguém quer ganhar, você fez um câncer, ninguém faz um câncer. Não tem a ver com emoção, não tem a ver com estresse, mas a obesidade é sim um fator de risco, né? E uma vez instalado o câncer, se a gente combate a obesidade, esse câncer vai se desenvolver diferente, né? Então não é para dar culpa para uma paciente que já está estressada e sobrecarregada, mas é para tentar fazer o prognóstico dela melhorar, né? Porque a gente vê que os tumores relacionados à obesidade se comportam pior. Bem, tô ouvindo a minha voz em rave, não sei se vocês também estão ouvindo. Passou? Pronto. Então vamos lá. Sedentarismo, ó, acho que esse assunto ninguém tá gostando, assim, ó, eu quase fui podada porque esse assunto é cruel, mas vamos lá, força. Sedentarismo é um baita fator de risco, então isso daqui também é muito importante, o quanto você consegue reduzir o seu risco de câncer e quanto consegue melhorar o prognóstico com atividade física. E não precisa ser nada de outro mundo, tem um estudo muito grande que saiu agora na ASCO, mostrando que 3 vezes por semana de 45 minutos de caminhada, que não é nada de outro mundo, é melhor do que quimioterapia para câncer de cólon, né? Então, um dado super sólido, super real. E aqui estão todos os mecanismos de ação pelos quais isso acontece, né? E o que nos desespera um pouco, nos desespera muito, é o quanto os pacientes são bombardeados de outras loucuras e ninguém fala sobre isso, né? Então, não, você tem que parar de comer tal coisa, você tem que fazer injeções de vitamina tal, você precisa fazer ginástica, você precisa comer bem, não existe milagre, porque isso daqui faz uma diferença absurda, né? E aí tem um estudo, só que eu queria mostrar para vocês rapidinho, para que o slide empacou, esse daqui. Esse estudo é muito legal, é um estudo desse ano, mostrando o número de passos, né? Então, acho que todo celular de todo mundo tem aquele negócio de contar passos, né? Acho que todo mundo, até os mais idosos, tem um celular que conta passos, então é uma coisa muito acessível. E essa é uma revisão sistemática muito grande, né? Mostrando dados aí de 2014 até 2025 e relacionando o número de passos por dia com a saúde geral. Então, aqui não precisava fazer musculação, não precisava fazer crossfit, não precisa fazer nada de outro mundo, é o número de passos por dia. Então, se você consegue dar de 5 a 7 mil passos, você já tem proteção cardiovascular, para câncer, para diabetes, para depressão. E aqui, se você consegue 7 mil passos, a redução chega a ser de 47% de mortalidade global, 25% de mortalidade de doença cardiovascular, 37% de mortalidade por câncer e 38% de demência. Então, qual quimioterapia que dá 37% de redução de mortalidade? São poucas, não são tantas, né? Então, realmente, quando a gente fala que ginástica é melhor do que câncer, do que químio, ginástica é melhor do que químio, né? Então, realmente, isso daqui é um ponto fundamental, né? Bom, bonito e barato. E aí, só para encerrar, só para mostrar a aplicabilidade prática dessas novidades, né? Esse é um estudo que também vocês devem ter escutado falar, que foi um super hit aí em junho no nosso congresso anual. E é um estudo que usou essa biópsia líquida para guiar o tratamento, né? Então, ele pegava um tratamento para câncer de mama metastático e as pacientes eram divididas, elas estavam com o tratamento dando certo, né? Precisava necessariamente ser um grupo de pacientes que estavam tomando inibidor de aromatase com inibidor de ciclina e o tumor não estava crescendo. Então, eram pacientes que estavam com o tratamento indo bem, com a doença controlada ou em melhora ou estável. E elas começavam a fazer um controle por exame de sangue, pesquisando mutação, né? Então, era aquela biópsia líquida para ver se em algum momento elas estavam desenvolvendo uma mutação que confere resistência a esse tratamento. E aquelas pacientes que tinham essa mutação, que essa mutação aparecia, mudavam de caminho. A gente mudava o rumo, ia para uma outra droga, associava uma terceira droga, e isso melhorava muito, né? Então, aqui mostra o quanto que a qualidade de vida melhorou, a sobrevida melhorou, o tratamento durou muito mais. Então, para aquelas pacientes que tinham essa mutação, a gente antecipou o problema, né? A gente basicamente descobriu que elas iam ficar resistentes ao tratamento e se antecipou e mudou o caminho do tratamento, e esse tratamento funcionou melhor, né? 56% de diferença é uma coisa muito importante, né? Melhora a qualidade de vida. E aqui foi uma coisa importante, foi muito bacana essa discussão, porque a diferença dos congressos americanos é que os pacientes realmente podem participar de tudo,
eles não precisam de uma sala específica de paciente, eles ficam na plenária ali misturados com todos nós, o que é uma coisa muito rica, bárbara. E uma paciente aqui levantou e falou, eu não quero ficar fazendo exame de sangue todo mês para saber se eu estou melhorando ou piorando e ficar histérica, eu não me importo de esperar 3 meses, está um pouquinho pior aí trocar o tratamento, porque de fato a gente ainda não tem certeza absoluta se daqui a 20 anos isso fez tanta diferença, né? Possivelmente sim, mas a gente ainda não tem tanto tempo de seguimento, mas ela mostrou o quanto é importante que o paciente participe dessa decisão, não é uma coisa que vem de cima para baixo, que o paciente vai engolir tudo que a gente quer. Acho que é justamente Recording stopped. o que o onco incentiva tanto, que é o paciente ativo e protagonista, né, e parte das suas decisões, que a gente tem uma tecnologia que para a gente é super incrível e é fenomenal, mas que talvez para o paciente cause um estresse absurdo, e a gente tem que explicar isso direitinho, falar, ó, tem essa opção, aqui são 3 remédios, talvez seja mais tóxico, e ele vai participar dessa decisão com a gente, né. Então, acho que era isso, para eu não estourar o meu tempo, espero que o áudio aí tenha funcionado, que vocês tenham me ouvido bem. Obrigada, pessoal. Oi, Má, tá me ouvindo? Então, ó, você tá na tela. Agora tô. Você tá na tela comigo. Eu vou te contar que eu Agora tô te ouvindo. fotos, tá? No seu slide de álcool, pra falar a verdade. Aê! Acho que foi o burburinho da sala. De obesidade. Desculpa, pessoal, não queria ser chata, mas é. Eu também fiquei triste com esse dado. Eu estava numa vinícola quando saiu o estudo. Eu entendo, é duro. Má, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou então dar continuidade aqui. E agora, né, para complementar aqui esse tema, né, gente, de como a gente entende que o paciente com câncer tem que ser cuidado, está aqui com a gente a doutora Roberta Antonelli Fonseca, que vai falar para a gente sobre cuidados paliativos. Né? Então vem cá, Roberta. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a Luciano e a toda a equipe pelo convite. Eu sou enfermeira, eu sou paliativista e eu sou membro da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a qual eu venho representando hoje. E me coube falar um pouquinho sobre a qualidade de vida, o quanto que ela é necessária nessa jornada do paciente. A trajetória do câncer, ela é carregada de muito medo, de muita incerteza e principalmente do estigma da morte. A hora que a gente ouve a palavra câncer, não tem quem não desabe, né? As pessoas mais antigas, os meus pais, por exemplo, nem gostam de falar o nome da palavra câncer. Né? É muito comum eles falarem, fulano está com doença ruim. A gente não gosta nem de comentar o nome dessa palavra. Mas o fato é que, como a doutora Marina trouxe, o tratamento quimioterápico, ele está muito moderno. E ele é importante, o mais precoce possível. E quanto mais precoce a gente começar esse tratamento, menos sintomas o paciente vai ter. Infelizmente, o câncer ele traz muitos sintomas,
mudanças físicas no corpo. O paciente fica mais cansado, o paciente fica mais apático, ele pode, né, ou não ter vômito, diarreia, cefaleia, perda de peso. Então, essas mudanças corporais, elas são muito evidentes. A gente tem, inclusive, alteração na imagem. Para nós, mulheres, né, o cabelo ele é tão importante e, de repente, durante o tratamento, você pode ficar sem cabelo. Então, a gente tem uma alteração de imagem muito grande. E, por vezes, a reorganização de papéis. Quando o câncer vem na mulher, e essa mulher é mãe, enquanto ela faz o tratamento, alguém precisa tomar conta dos filhos. Alguém precisa organizar a casa. E quando é no homem, a mesma coisa. Então, essa reorganização de papéis, ela é necessária. E, além disso, essa trajetória desse tratamento, ela vem permeada por ansiedade, depressão, medo, angústia e incertezas. Então, infelizmente, nem sempre a gente vai ter cura para as doenças. Eu posso não ter a cura, mas eu tenho sempre o cuidado. O cuidado, ele deve permanecer. Independente da doença, independente se o tratamento é curativo ou se o tratamento é paliativo. O cuidado e a presença do profissional de saúde, da equipe multidisciplinar, ele deve acontecer. Então, a gente já sabe que o câncer traz esse impacto na vida social. A gente reorganiza os papéis, a gente para de trabalhar. Por vezes a gente consegue algum benefício relacionado à questão financeira, por vezes não, a gente precisa recalcular a rota. E, principalmente, alteração no relacionamento. Eu, mulher jovem, acabei de sair do consultório do mastologista e o mastologista falou que eu tenho um câncer de mama. E eu já saio naquele momento, eu não tenho dor, eu não tenho nenhum sintoma, mas a minha cabeça está a milhão. Será que meu cabelo vai cair? Será que eu vou precisar fazer cirurgia? Será que eu vou fazer químio? Será que vai precisar tirar minha mama? Quem que vai ficar com meu filho enquanto eu estiver fazendo o tratamento? Será que eu vou sobreviver a esse tratamento? Meu marido, será que durante o tratamento ele vai me apoiar? Ele vai estar do meu lado? A minha família? Então, olha quanto sofrimento e quanta incerteza eu saí do consultório do mastologista. Naquele momento, eu ainda não tenho o estadiamento da doença. Eu não sei se eu vou fazer químio, se eu vou fazer rádio, se o prognóstico do meu câncer é bom, se ele vai responder a essas terapias-alvo, o qual a doutora Marina trouxe. Mas uma coisa eu sei, a hora que eu saí daquele consultório, eu estou sofrendo, eu estou abalada, e eu preciso de uma equipe que caminhe ao meu lado. Então, nessa hora, a gente pode dizer que, embora eu não tenha dor, eu não tenho estadiamento, eu não sei como vai ser o decorrer desse tratamento, mas eu já sou uma paciente elegível a cuidado paliativo. E o que é cuidado paliativo? É uma palavra que a gente não gosta de falar, é uma palavra que tem muito tabu cercado. Paliativo é final de linha, é quando não tem mais nada para fazer. É aquele tratamento que não deu certo curativo, então deixa lá no último leito da enfermaria, no último quarto. É quando a gente joga a toalha. Não. Cuidado paliativo é um conjunto de ações multiprofissionais, onde eu tenho médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo para dar apoio. Lembra da Roberta que saiu do consultório do mastologista com muito sofrimento? É de uma equipe multiprofissional capacitada que ela precisa nesse momento. Ela pode seguir 2 caminhos nesse rio da vida. Eu preciso voltar. Ela pode seguir 2 caminhos.
o tratamento curativo, que a gente vai torcer para dar certo. Mas se no meio do caminho ele não der certo, o tratamento paliativo vai estar lá. E principalmente uma equipe especializada e capacitada para andar ao lado. Então, o cuidado paliativo é isso. A gente volta todas as nossas forças para o controle de sintomas. Corpo, mente, espírito e aspecto social. Porque, afinal das contas, o cuidado físico é o mais fácil que a gente tem para tratar. A gente tem medicamento para dor, a gente tem medicamento para náusea, para vômito, para diarreia. Se o intestino prender demais, eu também tenho medicamento. Eu tenho antidepressivo. Mas e esse sofrimento? Sofrimento social. Será que eu vou parar o meu trabalho? Quanto tempo vai demorar para eu fazer a perícia e para eu receber do INSS? A minha cabeça, né? Será que vai dar certo o meu tratamento e eu vou ter uma rede de apoio que acolha a minha família nesse momento? E o sofrimento espiritual? Né? A gente às vezes briga com Deus, porque eu trabalho, eu faço todas as minhas coisas direito, sou educada, procuro sempre estar ali de forma empática ao lado dos meus pacientes, e por que agora Deus está me castigando e trouxe essa doença? Então, olha quanto sofrimento eu passo nesse momento. Então, o cuidado paliativo é isso, são ações dirigidas para pacientes que têm uma doença grave e que ameaça a vida. Mas a gente está ali, sempre presença e sempre cuidando. É importante quando a gente fala de cuidado paliativo, e o cuidado paliativo a gente sempre relaciona ele à palavra morte, e morte a gente não gosta de falar, né? Porque aqui não é madeira, mas falar de morte atrai a morte, né? Vamos bater na madeira, mas não. Falar de morte é falar sobre a natureza. A morte não é contrária à vida, a morte faz parte da vida. Ela é um contínuo, é a natureza, é a nossa natureza. E quando que o cuidado paliativo deve começar? Ele deve começar de preferência ainda no diagnóstico. Lá quando eu saí do consultório do mastologista, eu não tenho dor, eu ainda não fiz o estadiamento da doença, eu não sei qual vai ser o meu tratamento. E eu também não sei se eu vou ter uma terapia modificadora de doença. A única coisa que eu sei é que eu tenho sofrimento. E esse sofrimento já é importante que eu tenha uma equipe capacitada do meu lado. Ah, mas nesse momento o que o cuidado paliativo vai fazer? Ele vai estar presença. Ele vai estar apoiando as 4 dimensões do ser humano: física, psicológica, social e espiritual. Mas daí chegou em determinado momento do tratamento, para qual infelizmente eu não tenho mais terapia modificadora de doença, para qual o tratamento e as drogas não respondem mais. Daí o cuidado paliativo ele passa a ser primordial no cuidado desse paciente. E pode ser, inclusive, que essa equipe acabe optando por medidas de conforto. Quando o tratamento, né, quando o cuidado, ele não tem mais o controle dos sintomas e ele passa a ser insuportável na vida do paciente. E o cuidado paliativo ele está inclusive na morte, ao lado da família, sendo presença, e no luto, porque a gente também acompanha a família no luto. A forma com que o paciente vai daqui permanece o resto da vida na cabeça de quem fica. Então, por isso que essa passagem precisa ser tranquila, por isso que essa passagem precisa ser serena, e por isso que essa passagem precisa de uma equipe multiprofissional para diminuir o sofrimento. Então, a gente tem controle de sintoma, suporte psicológico, suporte social, o apoio espiritual, né? Qual é a crença da pessoa?
O que ela acredita? O que conecta a gente aqui? É alguma força lá de cima? É a natureza? O que eu quero deixar para a posteridade? Qual é o legado? É tudo isso, gente. E, inclusive, a gente faz esse acolhimento do paciente e o apoio da família, porque não é fácil. Numa doença grave que ameaça a vida, como, por exemplo, o câncer, não é só o paciente que sofre, mas a família também. A família sofre junto. E é preciso que a gente tenha com quem contar nesse momento. Quando não é reconhecida e tratada, a dor ela vai acabar se intensificando. Ela vai intensificar outros sintomas, causando não apenas desconforto físico, mas também aumentando o sofrimento e comprometendo diretamente a qualidade da vida. Então, quando a gente não consegue reconhecer um dos sintomas das 4 dimensões, física, psicológica, social e espiritual, o paciente vai sofrer mais. E se ele sofre mais, diminui a qualidade de vida. E diminui a qualidade de vida não só do paciente, mas da família também. Porque quem é que está em paz quando o ente querido está adoecido? Mas daí a gente tem a Política Nacional de Cuidado Paliativo. Na aula a doutora Marina falou que a oncologia é uma especialidade nova. E aqui eu trago para vocês que o cuidado paliativo ele também é novo. A nossa política ela foi aprovada em maio do ano passado. Embora os cuidados paliativos eles já sejam feitos em toda a Europa, por exemplo, na Inglaterra, quando ele começa as suas raízes lá, em 1967, com Cicely Saunders, o cuidado paliativo no Brasil ele é muito novo. Ele começa, a política se enraiza no ano de 2024. E hoje, um ano após a política, nós temos apenas 14 equipes multiprofissionais cadastradas no Ministério da Saúde. Porque para eu fazer cuidado paliativo, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar precisa ter garantia de financiamento. Então, a gente não faz cuidado se a gente também não tiver uma equipe, se a gente também não ter como financiar essa equipe. E eu falo para vocês que as 14 equipes, as primeiras 14 equipes, estão aqui na região sul. Então, parabéns para todos vocês, população, profissionais de saúde, porque as primeiras equipes de cuidado paliativo do Brasil, elas saíram capacitadas, né? E financiadas com o governo, com dinheiro do governo federal, elas estão aqui no sul. Então, a política, ela valoriza a vida e considera a morte como um processo natural. Falar sobre a morte, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não atrai ela. Porque senão vamos falar de dinheiro para ver se a gente consegue ganhar na Mega Sena. Muito pelo contrário, falar sobre a morte faz com que eu perca o medo dela. Conversar sobre isso, eu vou entender melhor o que eu quero para mim lá na frente. Se porventura eu não conseguir responder por mim, eu fico entubada numa UTI, quem é que vai responder por mim? Eu quero estar vivo no momento, eu quero estar viva no momento da minha morte. Mas para eu fazer isso, para eu fazer as escolhas e decidir em conjunto com a equipe multidisciplinar, eu preciso pensar nisso. E eu preciso pensar nisso enquanto eu estou bem. A gente respeita o valor, a crença e a autonomia do paciente. A decisão, ela é técnica. A decisão, se a gente faz ou não faz determinado tratamento, é técnico. Afinal das contas, foi o médico e foi a equipe multidisciplinar quem estudou. Mas ela deve ser compartilhada. Toda decisão, embora seja técnica, a gente precisa compartilhar com o paciente, compartilhar com a família. Senão eu não respeito essa autonomia. Senão eu não respeito os valores.
E a oferta de cuidados, ela deve acontecer em todo o ciclo da vida, desde o momento do diagnóstico até o final, quando o paciente está em terminalidade, nas últimas 48 horas. E quanto mais cedo eu tenho uma equipe do meu lado, sendo presença, melhor o paciente é cuidado. E melhor a família é cuidada. E essa prestação, ela precisa ser por uma equipe multiprofissional, capacitada e com uma comunicação empática. Eu preciso saber conversar com o meu paciente. Assim como a gente tem técnica para passagem de um catéter central, para passagem de uma sonda, para fazer uma determinada cirurgia, um protocolo de quimioterapia, eu tenho técnica para conversar. Eu preciso saber conversar com o meu paciente, eu preciso ser empática, eu preciso ter compaixão. E quais são os tipos de suporte que a gente oferece? A gente faz o controle dos sintomas, físico, nutrição, sempre promovendo a autonomia do paciente. A gente promove qualidade de vida. A doutora Marina já falou da importância da gente se mexer, a importância da gente fazer exercício físico, né, para o nosso bem-estar físico. O apoio multiprofissional, né, com uma equipe multipsicológica, né, e as conferências familiares, é na conferência familiar, a equipe técnica, o paciente e a família, onde a gente decide o plano terapêutico de cuidado, e isso ele precisa ser dividido, ele precisa ser compartilhado, e a gente faz o apoio da família. Quem é que vai cuidar desse paciente se ele receber alta? Tem alguém na família? Ele tem uma comunidade de apoio? Igreja, uma comunidade compassiva? Então, a gente consegue fazer tudo isso em equipe. Cuidado integral sempre com enfoque multiprofissional. Suporte psicológico, emocional e social, as 4 dimensões do ser humano. Programa de reabilitação em bem-estar. Identificar as redes de apoio e o suporte familiar. E a comunicação empática e, de preferência, com escuta ativa. Eu preciso aprender a escutar o meu paciente. É ele quem está sentindo naquele momento, é ele quem está sofrendo. Então, eu preciso sentar, estar presença e ouvir. Qualidade de vida. Então, aí a gente vai oportunizar o paciente, né, a espiritualidade, quando a gente dá essa oportunidade para o paciente, a gente permite com que ele enfrente melhor esse tratamento. A espiritualidade, ela é diferente da religião, né? A espiritualidade é o que me conecta aqui, o que dá sentido para a minha vida. O que dá sentido é eu estar na minha casa com o meu filho e com o meu marido. É isso que dá sentido. A família, como fonte de carinho e de cuidado, a família é a peça-chave nesse processo de recuperação. Então, é importante que eu dê chance dessa família estar nesse cuidado, entrar no ambiente hospitalar para acompanhar esse paciente, para dar apoio, para dar todo esse suporte emocional. E esse daqui é um exemplo de família que a gente tem. A família presente no cuidado, com criança. Se for possível, com animal de estimação, porque hoje em dia o animal de estimação também faz parte da nossa família. Por que eu não posso deixar um animal de estimação, um cachorro ou um gatinho entrar no hospital? Aonde está escrito isso? Não tem um protocolo? Deixar o paciente perto da natureza, tomar um sol pela manhã, empurrar a cadeira de roda dele até uma varanda, uma área onde pegue sol. O animal de estimação aí, ó, de novo, e a equipe multidisciplinar. Isso tudo é cuidado paliativo. Eu penso nas 4 dimensões do ser humano. Então, a gente tem que estar presença. Algumas vezes, no cuidado, a gente não vai saber o que falar para o paciente.
Mesmo que você não saiba o que falar, esteja do lado. Mostre que você se importa. Segure na mão. Esteja ali. Cuide, isso é cuidado. A saúde física e a psicológica, ela é fundamental para a qualidade de vida. E ela deve ser oferecida. Sempre, inclusive durante o tratamento. Às vezes por uma educadora física, uma terapeuta ocupacional ou uma fisioterapeuta. A reabilitação, ela vai ajudar a recuperar a funcionalidade desse paciente, que muitas vezes a gente acaba perdendo essa funcionalidade. Os tratamentos, eles são mais fortes, eles são mais agressivos, a gente tem muita perda neuropática. Então, essa reabilitação, ela está ali também para estar ajudando. E esse apoio psicológico, principalmente, né, para ajudar o paciente emocionalmente, inclusive na adesão ao tratamento. Isso tudo, ele é cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo, ele não é contrário ao cuidado curativo. Um complementa o outro, a gente está junto. E enquanto tiver cura, que bom. A gente torce para que tenha cura, para que o paciente fique bem. Mas a gente vai estar ali também, cuidando dos outros aspectos. A alimentação, o quanto que essa alimentação ela é importante como um dos pilares de qualidade de vida. Uma alimentação saudável, ela ajuda a prevenir doença e fortalece o sistema imunológico. Isso a doutora também trouxe na aula dela. E aqui eu trago uma foto de vocês, né? Para agradecer essa cidade linda que recebeu eu, Roberta, enquanto pessoa, e que está esse fórum que está fechando aqui. Né? Eu fico muito feliz, é a segunda vez que eu participo desse fórum. Fico muito feliz de trazer um pouquinho desse conhecimento, mas é importante também que a gente se informe, né? Que o cuidado paliativo, ele não quer brigar com o cuidado curativo. Um complementa o outro, as expertises se complementam. E é por isso que a gente está aqui hoje, para trazer realmente que a gente está para ajudar e a gente está presença. Né? É importante a gente ter a informação correta para o coração também ficar em paz. Acho que era isso que eu queria trazer hoje. Muito obrigada. Oi, oi, oi. Marina está de volta? Muito bem, obrigada, muito obrigada. Gente, temos perguntas? Assim, ó, a gente vai conversar um pouquinho com vocês. A ideia agora, né, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta para fazer para a doutora Marina, pode mandar para a gente. Acho que tem um QR Code, é isso, Helena? Né? Se vocês quiserem mandar um recadinho, a pergunta chega aqui para mim. Mas, deixa eu começar então por isso, enquanto vocês me mandam. Mas sabe o que eu queria te perguntar? Como é que hoje, né, esses avanços que você trouxe, né, com relação ao diagnóstico molecular, né, esse foco maior em medicina personalizada, o que muda na sua rotina? Eu acho que um pouco assim, trazendo um pouco para você, médica, e claro, né, os benefícios para o paciente também. É uma ótima pergunta, Lu, porque na verdade para a gente piorou bastante a vida, ficou muito mais difícil, porque você precisa saber muita coisa de muita doença diferente, né? Então, acho que para o oncologista que não consegue se especializar numa única área,
fica muito desafiador, muito, porque não dá para acompanhar tudo isso, né? Não sei se vocês têm ideia de como são os nossos congressos, assim, mas a gente está falando de 40 mil pessoas numa mesma sala. A Lu foi comigo esse ano, é uma loucura. Se você quiser, eu vou assistir a sessão das 8 de mama, das 10 de pulmão e a do meio-dia de melanoma, eu não consigo, porque elas são geograficamente super longes. Então, você acompanhar tudo que tem de novo em cada tumor é impossível, não dá. Então, acho que essa é a grande barreira também para nós, como médicos. A gente tem o luxo aqui de poder escolher, eu quero fazer uma ou duas áreas, eu vou me especializar só nisso, eu vou só nesses congressos de mama, só nos de melanoma, mas para quem não pode, e ainda assim já é difícil, né? Para quem não pode, é muito difícil. Então, acho que aí entram os tumor boards e a troca entre os serviços, né? E o Brasil tem uma coisa difícil porque a gente ainda não se vê como um grupo único coletivo, a gente ainda se vê um pouco como competidores, isso é muito ruim, né? Então o meu sonho, assim, I have a dream, era que a gente tivesse, por exemplo, um grande evento de mama do ano, junta todos os especialistas de todos os serviços ali, faz uma coisa bacana, troca todo mundo, mas não, fica o evento do fulano, do ciclano, do ciclano, do ciclano, um pouco contraproducente, mas enfim, ainda assim a gente pode trocar, né? Então acho que é muito bacana um oncologista de uma cidade pequena do interior pegou um caso super raro de pulmão, e isso a gente faz muito com os nossos ex-residentes, né? Ele me liga, fala assim, eu preciso de ajuda, né? Aí eu mostro aqui pro grupo da discussão molecular, do tumor board, e consigo ajudar ele, né? E acho que aí o papel das segundas opiniões fica muito importante para o paciente ter essa opção, né? Ele está vendo que o caso dele é difícil, ele sabe que ele precisa de outras coisas, não tem problema nenhum dele virar e falar assim, ó, eu posso ouvir uma segunda opinião num lugar maior, né? E isso vai ajudar o oncologista, né? Raramente o oncologista vai se ofender, pelo contrário, ele vai ter respaldo, ele vai ficar feliz, ele ganha ali uma cartinha com uma receita ali de opções, então acho que essa troca tem que ser incentivada porque ajuda bastante, né? Mas você sabe que aí acho que você está me fazendo pensar numa outra coisa, que é, claro, fico pensando para a paciente, né? Para o paciente no momento do diagnóstico, essa escolha desse especialista, né, Marina? Porque eu acho que essa personalização, né, gente, requer, conforme a Marina está falando aqui, requer conhecimento atualizado, né? E claro que a gente sabe que tem diferentes níveis também de acesso do próprio profissional de saúde para ele conseguir se manter, né, suficientemente capacitado por dentro das principais. Qual que você acha que é o caminho, Maia? Eu acho que até pensando aí um pouco do paciente, né, que está falando, poxa, né, será que, né, eu estou indo para um oncologista que é o profissional que realmente está mais capacitado para me atender? Claro que a gente está falando aqui, né, gente, numa situação de privilégio, onde o paciente ainda pode escolher o oncologista, né? No SUS a gente sabe que não é assim, né? Se o paciente cai no oncologista que está disponível ali para ele, né? Eu acho que é não ter medo de questionar, né? É o que a gente sempre fala. Acho que o paciente tem que ter o protagonismo ali, um momento da consulta que ele tem a liberdade de falar. Fala assim, tem alguma coisa diferente que eu precisava fazer? Tem algum exame que o meu convênio não cobre, ou que não é disponível no SUS, ou aqui onde eu estou? Tem alguma coisa, tem alguma outra pessoa, algum outro lugar, né? E eu acho que cada vez mais a gente também incentivar os oncologistas a falarem a verdade. Tem, né? Tem protocolo de pesquisa, tem um caminho diferente, vai ouvir uma segunda opinião. Eu acho que isso é muito importante, né? Ou então ter a tranquilidade de que quando o seu oncologista fala assim, eu vou discutir o seu caso numa reunião, isso é incrível, né? Porque às vezes os pacientes veem como se isso fosse uma coisa ruim. Nossa, então ele não sabe nada, acho que ele é muito jovem. Não, pelo contrário, ele está super interessado, ele está indo atrás. Então é uma mudança de cultura mesmo, né? Cada vez que o oncologista dá um passo para trás e pede para estudar um pouquinho, ame esse cara porque ele está cuidando bem, né? Acho que é legal a gente ir mostrando isso para os pacientes também e mostrar que isso é absolutamente humano, né? Estou pensando aqui, né, o quanto a gente ainda tem um desafio que é, acho que diminuir esse preconceito, né, com a palavrinha cuidados paliativos, né? Ainda muito desafiador, né? Hoje a gente defende, você trouxe isso na sua aula, né, que o quanto esse olhar do cuidados paliativos precisa chegar o mais cedo possível, né? Tá inserido nas equipes, fazer parte da equipe multi. O que você
pensa, assim, acho que olhando um pouco enquanto sociedade, né, o que ou a própria ANCP está fazendo, né, ações realmente que a gente precisa fazer para diminuir esse preconceito, né, para que a gente consiga não assustar tanto o paciente, né, no momento que chega alguém, né, da equipe de cuidados paliativos, o paciente vai falar, ai meu Deus, né, a coisa complicou, né. É exatamente isso, né? Ai, meu Deus, né? A coisa complicou. O Brasil, ele é um país muito grande, de dimensões continentais. A Academia Nacional de Cuidado Paliativo, ela tem feito muitas parcerias, em conjunto com o Ministério da Saúde, a própria política nacional, que saiu agora, né, para incentivar as pessoas. A mídia, ela tem trazido, tem muitos Instagrams de profissionais que fazem isso e que estão procurando desmistificar essa palavra, né? Então, é conscientização, é educação, uma educação continuada que ela não para, né? Ela é uma educação para profissional, para família, para paciente, né? Porque as dúvidas, elas existem, inclusive no meio da saúde, né? Os profissionais têm muito medo dessa palavra, cuidado paliativo. E aos pouquinhos, né? Essa educação, aos pouquinhos a gente vai mudando o país. Eu gosto muito uma coisa que eu aprendi com vocês, o quanto a gente está falando de cultura, né, de cuidados paliativos, né? Muitas vezes tá bom, não vai dar para ter o paliativista na equipe do oncologista, mas o oncologista está com essa cultura, né, com esse aprendizado introjetado para conseguir colocar na prática clínica ali do cuidado do seu paciente esses cuidados, né? Porque não tem paliativista para todo mundo, né? Não tem paliativista para todo mundo, mas são ações paliativas que todos devem saber. Os currículos das universidades da área da saúde, eles já estão vindo agora, já é um pré-requisito, né, a disciplina de cuidado paliativo. Eu adorei uma pergunta aqui que eu acho que vale para a Má, para você, e eu respondo também um pouquinho aqui como oncoguia, né? Então, tem uma pergunta relacionada ao estímulo, né, da compreensão da espiritualidade para o paciente. Acho que tem alguém da capelania do CEPOM aqui, então, obrigada pela pergunta. E se a gente, né, estimula isso de alguma forma dentro do oncoguia? Então, a resposta é sim, né? A gente tem, inclusive, no nosso Comitê de Saúde Emocional, a Regina Liberato, que é, né, assim, uma grande, né, estudiosa e envolvida com esse tema, tá? Então, sim, a gente super estimula, mas acho que queria te ouvir, Má, né? Acho que a Rô também. Sim, super sim, eu acho que é fundamental e acho que o desafio é o quanto que precisa caber, né, na consulta do oncologista, é muita coisa, né, então eu preciso entender quem é aquela pessoa, quais são os valores dela, qual é o suporte familiar, o que é importante para ela, né, até para poder, na linha do que a gente estava falando agora de cuidados paliativos, eu preciso antecipar essas conversas difíceis antes delas serem necessárias, né, porque aí eu consigo ir fazendo isso aos poucos. E a espiritualidade é fundamental nisso, porque eu preciso saber em que ele acredita, o que ajuda, né? Eu não posso pôr os meus valores para ele, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí a equipe multidisciplinar ajuda muito, porque às vezes não cabe na minha consulta, mas isso cabe na conversa com a enfermeira, isso cabe com o farmacêutico, cabe com a fisioterapeuta, né? E é importante também que elas me tragam isso de volta, né? Então, muitas vezes, lá no box da quimio é onde que saem as coisas, né? É onde o paciente se abre e fala tudo. E aí depois a enfermeira me traz isso, ela pediu para vir o padre, ela queria fazer reiki, ela quer fazer yoga, a gente começa a descobrir tudo que é importante ali na jornada daquela paciente, né? Então isso faz muita diferença, com certeza. E para a gente também, né? A gente também precisa desse apoio, né? Para a equipe também. Exatamente isso que a doutora Marina trouxe, né? A gente precisa aprender a acolher não só o paciente, não só a família. Isso a gente faz muito a equipe faz muito, né? Não tem como a gente saber tudo o que a gente faz, né? O que o profissional de saúde, a gente espera que ele tenha ações paliativistas e que ele saiba um pouquinho de cada coisa, mas para isso eu tenho um capelão, eu tenho um psicólogo, eu tenho uma pessoa voltada só para isso, né? Para acolher essas dúvidas. E isso a gente faz muito nas conferências familiares, é onde a gente desenha o plano terapêutico de cuidado. E pode acontecer que, em algum momento, a gente precisa recalcular esse GPS, recalcular essa rota e está tudo bem, né? O que importa é que a gente faça sempre isso junto,
equipe, paciente, família, né? Porque esse binômio paciente-família que está passando por esse desafio nesse momento. Aqui acho que tem um mix de desabafo, pergunta, e eu, né, vou concordar com você, Ana Maria. Né, a Ana fala que há ótimos profissionais atuando junto aos pacientes no momento do diagnóstico, mas ainda percebo limitações quanto à empatia, esclarecimentos e apoio. Né? É um momento de choque, muitos não conseguem assimilar, ouvir, estão muito sozinhos. Em que momento iremos incluir mais atenção, né, para essa habilidade, que eu estou entendendo que você está falando aqui de empatia mesmo, né, de mais presença nesse momento, e acho que de profissionais disponíveis nesse momento também. Práticas, dicas, posturas novas para melhor atender a esse momento. Bom, eu super concordo com você, né, acho que nós três aqui, né, no quanto a gente ainda escuta do paciente, né, que a forma como o diagnóstico foi dada foi muito dolorida, né, que faltou realmente acolhimento, mais atenção. Então, estamos juntos aqui nessa pergunta aqui. Tem uma pergunta, Rô, para você, falando como é que o paciente pode acessar a equipe de cuidados paliativos. Né? Se ele pode pedir, se essa equipe está só nos hospitais ou também está em nível ambulatorial, se precisa existir o encaminhamento do oncologista, e ela gostou muito da sua palestra. Muito obrigada. O cuidado paliativo, de acordo com a política, nós estamos nas casas, né, no atendimento domiciliar, no ambulatório e dentro dos hospitais, né, em qualquer área. Então, hoje a gente atende todas as esferas do cuidado em saúde no Brasil. É claro que a gente tem algumas limitações, inclusive por essa dimensão continental do Brasil. Né, a gente tem regiões muito diversas, mas o paciente pode fazer a solicitação desse cuidado para o próprio médico, né, que ele gostaria de ter acesso a uma equipe de cuidado paliativo. Inclusive, é um direito dele, né, é um direito ser cuidado em todas as dimensões do ser humano. Aqui também tem mais uma fala, aqui tem uma psicóloga paliativista na plateia, né, e ela fala que no dia a dia ela vê a necessidade de desmistificar palavras. Paliativo para ela, né, são cuidados do cuidar. Adorei, né, eu também gosto muito de prevenção de sofrimento, né, adoro essa coisa de prevenção de sofrimento e gostei também, né, do cuidados do cuidar. Né, quero agradecer o conhecimento compartilhado, trabalho numa equipe de cuidados paliativos e faz muita diferença estar junto com os pacientes e a família. Obrigada, querida, muito obrigada. Ai, gente, eu já estou agoniada aqui, porque nós vamos ter que, daqui a pouco, encerrar. Muitas vezes, essas informações importantes não chegam às pessoas que mais precisam. O governo deveria disponibilizar psicólogos para atender a pessoa que recebe o diagnóstico antes de qualquer outro tratamento. Também concordo. Né? Aqui, com esse trio aqui da plateia, vocês estão, né, assinando embaixo de tudo que vocês estão pedindo, tá, gente? Então, sem dúvida nenhuma, mais informação, mais acolhimento, mais equipe multidisponível. A gente sabe que, assim, apesar de estar literalmente na lei, né, como a gente gosta de dizer, está previsto nas políticas públicas, né, esse cuidado por uma equipe multidisciplinar, mas na prática isso não acontece. Né? Então, cadê o psicólogo? Tem que voltar. Se tiver paciente aqui, né, pode voltar segunda-feira no local onde vocês se tratam e sair perguntando. Né? Cadê o psicólogo? Cadê o Nutri? Né? Cadê a pessoal do serviço social, né, para tirar dúvidas sobre direitos? Toda essa turma deveria estar presente aí dentro dos locais onde vocês se tratam. Deixa eu ver. Oi. Tá. Eu vou contar, calma, daqui a pouco eu vou contar tudo isso. Pode deixar, Grazi. Eu vou falar meia hora daqui a pouco com vocês. Espera aí, tem uma outra. Sim. Acho que tem uma pergunta Lu. aqui. Oi. Quem está falando? Oi, Mar, Não, posso pode. só falar uma coisa? Do além é a Sabe quando você acha as perguntas aqui? Não, só para acalmar a pessoa que falou da questão da empatia, assim, porque eu acho que isso é uma coisa que está sendo muito olhada na formação dos novos, né? Não foi olhada na nossa. Eu, por exemplo, não tive nada na faculdade, aprendi na cara e na coragem, né? Mas acho que não existe hoje nenhuma faculdade de medicina que não tenha isso na graduação. A gente começou aqui a nossa agora fresquinha. A gente colocou, por exemplo, uma estação na prova prática de comunicação, de más notícias e de empatia no vestibular.
no aluno de primeiro ano. Então, isso está sendo super visto e acho que isso vai melhorar, né? A gente tem os alunos procurando, né? Eu recebo muito aluno de quarto e quinto ano e eles rodam comigo para isso. É muito bonitinho. Assim, eles falam assim, eu não quero ser oncologista, mas eu vim aqui para aprender a conversar, para aprender a ser mais cuidadoso. Então, acho que existe, sim, uma procura muito grande dessa juventude, né, em melhorar. Então, acho que a nova geração aí vai vir melhor, só para acalmar aí a pessoa que levantou isso, porque acho que é importante. Ó, pergunta mais difícil, só para a gente encerrar aqui, tá? O que fazer quando um paciente oncológico não aceita ou não adere ao tratamento proposto? Deve-se respeitar a sua decisão? Quer começar, Mar? Posso eu? Não, eu até gravei uma coisa longa sobre isso recente, então tá tudo bem fresquinho, assim. Quase Eu acho que uma coisa pergunta de muito. vestibular também, né? Não é? Uma coisa muito importante é garantir que a pessoa entendeu. Acho que esse é o grande desafio. Porque, via de regra, as pessoas não entendem o que significa os dois caminhos. Não entendem o que significa tratar e o não tratar. Então, aquela visão romântica do filme, você, eu tenho câncer, mas eu não vou tratar, eu vou para a Índia e vou ficar lá vivendo até o fim da vida, como se o fim da vida fosse um abismo que ela vai sumir e morrer em 5 minutos, né? Então, às vezes é importante fazer o paciente entender que o tratar, por mais chato que seja, por mais difícil que seja, vai melhorar a qualidade de vida, né? Vai fazer ele ter menos sintoma, vai fazer ele ter menos dor, e que o caminho sem tratamento muitas vezes é muito pior do que o caminho com tratamento. Aí, se o paciente entende isso e não aceita, tá tudo tranquilíssimo, é super no direito dele, acho que é uma decisão compartilhada, a gente acalma a família, né? Porque isso tem que ser uma decisão do paciente, não da família, né? Mas é uma construção de relacionamento que, se eu não sou próximo dele e não conheço, é muito difícil de eu garantir que ele entenda. E a gente tem muito medo de paciente que recusa por recusar, e aí lá na frente tá cheio de sintoma, e aí tá com uma situação clínica ruim e não consegue mais tratar. Isso é muito comum, né? Num primeiro momento ele foge do tratamento porque ele leu na internet, porque o ozônio, porque tal, e vai por mil outras coisas, sem julgamento, mas assim, isso acontece muito, né? Pois não, eu vou só mudar minha alimentação, eu não vou tratar porque eu entendo que isso faz mal para o meu corpo, e ele começa a ter sintoma da doença, né? Então é importante garantir com que ele entenda. Acho que essa é a chave, né? Entendeu, aí super ok, óbvio que a gente vai respeitar, né? Complementar, É isso Rô. mesmo, é importante que a gente não faça um velamento das informações. Você informe o paciente, né? A decisão, embora ela seja técnica, mas ela é compartilhada, mas é importante que ele conheça todas as opções, né? Para depois, juntos, vocês traçarem o melhor plano de cuidado. E se no primeiro momento ele decidir que ele não quer o tratamento e lá na frente ele mudar de ideia, tá tudo bem. A equipe continua aqui para isso. A gente recalcula a rota, recalcula o GPS e a gente segue junto. Ele não vai ser abandonado, isso é importantíssimo. A gente continua cuidando dele. Gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Quero agradecer demais. Má, fica aí para a gente tentar tirar uma foto com a Marina junto, tá? Então vamos para a gente poder seguir. Muito obrigada, muito obrigada.